Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra ensinar essa pecinha pra vocês, é uma necessaire, tá? Ela é toda impermeável, essa daqui que eu fiz com forro impermeável. E é uma pecinha bem básica, bem simples de fazer, bem rápida. E muito vendável, o ano inteiro a gente consegue vender. É uma necessaire que pode ser usada pra viagem, pra levar maquiagem, enfim, pra várias coisas, tá? Espero que vocês gostem da aula. Antes de começar a aula, deixa eu passar alguns recadinhos para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver aula nova, você vai ficar sabendo. Na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os materiais e medidas que eu utilizei para fazer a peça. Lá também você encontra as minhas mídias sociais, meu Instagram, minha fanpage e meu grupo do Facebook. É isso aí, vamos começar a aula? Vamos começar a nossa necessaire. Eu vou passar os materiais que a gente vai usar, tá? Nós vamos precisar de um pedaço de zíper de 35 centímetros. Aqui eu tô usando um sintético, tá? Na medida de 30 por 25, 30 por 25, são 2 pedaços. E também o forro na mesma medida, de 30 por 25. Aqui eu vou usar o bagum. Vai precisar de fita dupla face, o cursor para o zíper e também 2 pedaços de fita. Essa daqui é a de 3 centímetros de largura, tá? E a altura dela é 25 centímetros. Então, você vai cortar 25 duas vezes na fita, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o nosso sintético, fazer as marcações dos meios, tá? Então, você dobra o seu sintético e faz o cortezinho, o piquezinho. Aí, você acha o meio nos dois lados, tá? Na parte de cima e na parte de baixo e nos dois pedaços. Aí, você vai vir com a sua fita dupla face e vai passar do meio até o outro meio, um pedaço de dupla face. Tá? Se não ficar bem certinho, não tem problema. Colocou, tira aqui a película, tira, vem com a sua fita. Na fita, eu fiz uma marquinha no meio da fita. Ela é uma fita de 3 centímetros, então no 1,5 eu fiz uma marquinha. Por quê? Pra eu encaixar ela bem certinho no meio do meu sintético. Então, eu vou acertar aqui, ó. A hora que eu for colar, eu vou vir o meu risquinho com o meu meio, bem certinho. E lá embaixo a mesma coisa, acerta o meinho e encaixa pra ficar bem reto a sua fita. Ficou assim, tá? Aqui a fita sempre, a alça, a gente sempre queima ela, tá? Pra não desfiar. Agora, o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer já preparar a parte de trás, que também vai ter a mesma fita. Agora a gente vai na máquina e vai passar uma costura em cada lateral dessa fita que a gente colocou. Então, uma costura aqui e uma costura aqui, nas duas partes. Passei aqui em uma, tá? E agora eu vou passar na outra também. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso zíper, e vai posicionar ele aqui em qualquer uma das partes, da parte que é maior, tá? No 30 centímetros. Você vai colocar ele aqui, então, direito do seu material com direito do zíper, e vai passar uma costura na beiradinha primeiro. Tá? Ficou assim. Aí você vai vir com o seu bagum
o lado bonito, o lado direito do bagum, olhando pro lado direito da sua peça. Então, direito com direito, agora. E agora vai passar a costura do zíper mesmo mais próxima à remalheira. Tá? Ficou assim. Vamos desvirar. Jogar o zíper pra trás. Esticar tudo certinho aqui, ó. Ajeitar e passar um presponto aqui. Então, joga bem o seu forro pra baixo, tá? E passa uma costurinha aqui. Ficou assim, tá? Na parte de trás, como o meu bagum é branco, eu coloquei linha branca na bobina pra ficar igual, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Pega a sua outra parte do sintético e vai posicionar, vai pegar e vai colocar direito com direito. Então, você só vai jogar em cima. E vai passar uma costura primeiro na beiradinha. Só na beiradinha. Aí, você vai vir com o seu bagum aqui, o outro pedaço de bagum, o lado bonito, olhando pro lado bonito do seu bagum. Encaixa aqui. E passa uma costura agora mais próxima do zíper, que é a nossa costura mesmo. A primeira foi só pra segurar, pra facilitar, tá? Agora, vamos puxar o bagum pra lá e o nosso outro pedaço também, tá? Vai ficar assim. Aí, o que a gente vai fazer? Ó, puxei pra cá. Esse lado a gente já rebateu, agora a gente vai rebater esse lado de cá, tá? Então, puxa todo mundo pra lá e passa uma costura bem próximo aqui ao acabamento do zíper. Ficou assim a nossa costurinha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o nosso cursor. Então, como que eu costumo fazer para passar o cursor? Eu corto a pontinha de um dos lados, só o pedacinho da remalheira, encaixo o meu cursor, venho aqui naquele pedacinho que eu cortei, encaixo aqui. E aí, é só segurar na pontinha que eu deixei e puxar o cursor. Pronto, tá passado. Aí, aqui, agora, depois que a gente passou o cursor, a gente já pode cortar o excesso que ficou de zíper, tá? E queima. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, a gente vai fechar a nossa necessaire. Você vai juntar sintético com sintético de um lado e bagum com bagum do outro lado. Como que eu costumo fechar? Eu fecho primeiro uma lateral, depois a outra e depois os fundos, tá? Então, aqui, o que eu faço? Eu junto as minhas costurinhas aqui, bem certinho, e jogo o meu zíper pro lado do forro, tá? Aí, eu vou começar a costurar dessa pontinha daqui e vou ir até o final do bagum, tá? Então, eu fechei toda a minha lateral. O outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vai vir, juntar as costuras aqui certinho e jogar o nosso zíper pro lado do forro, tá? E passar... Tá? Costurei a outra lateral. Aqui na parte do sintético, a gente já pode fechar o fundo. No bagum, a gente vai costurar e vai deixar uma abertura razoavelmente grande pra gente poder desvirar a peça, tá?
tá? Então, eu fiz uma costura aqui e uma aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A marcação da nossa caixinha de leite, tá? A nossa caixinha de leite vai ser de 4 centímetros. A caixinha de leite. Eu fiz um gabaritinho aqui com uma cartolina, medindo 4 por 4. Porque aí já fica mais fácil, você não precisa ficar medindo com a régua toda hora. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai pegar a sua canetinha e vai fazer a marcação do 4 por 4. Eu marco a partir da minha costura. Então, a minha costura tá aqui. É aqui que eu vou posicionar o meu... Tá? Minha costura tá aqui, nesse L que eu fiz com a canetinha. É aqui que eu vou posicionar. Não é da ponta do tecido, é da costura, tá? Vai marcar nos 4 lados, tanto no sintético como no bagum, tá? Fiz as marcações, tá? Eu gosto de recortar. Tem gente que prefere abrir e costurar, eu prefiro recortar. Só que o que acontece? Quando a gente recorta, a gente acaba cortando a nossa costura. Então, aqui, antes de cortar, eu gosto de vir na máquina e rebater uma costura em cima só de onde eu vou cortar. Em todos os ladinhos, tá? Tá? Então, eu fiz um reforcinho aqui, porque a hora que cortar, ele tem um retrocesso que aí não vai abrir. Então, vamos cortar esses quadradinhos. Cortei, recortei todos os ladinhos, tá? Todos os quadradinhos. Agora, a gente vai fechar os nossos cantinhos. Então, se você quiser aqui abrir o zíper, enfiar a mão aqui pelo fundo que a gente deixou e já deixar o zíper aberto, facilita, tá? Então, vamos lá. Ó, como que eu faço? Puxa um sintético para cada lado e vai juntar costura com costura. Então, aqui, ó, eu tenho uma costura e aqui eu tenho outra. Então, eu vou juntar as duas. Tá vendo? E vou passar uma costura aqui fechando esse cantinho, tá? Aqui eu gosto de jogar um para um lado e um para o outro, que fica melhor, não fica tão grosso o acabamento. Então, você escolhe jogar um para um lado, um para o outro e costura. E vamos fazer isso nos 4 cantinhos, inclusive nos que são o forro de bagum, tá? Bom, fechei os 4 cantinhos, tá? Os 2 de bagum e os 2 de sintético. Agora, a gente vai desvirar a peça pelo buraco que a gente deixou aqui no forro, tá? Então, vai lá dentro, empurra aqui bem o fundo da sua nécessaire e com a mão que tá lá dentro você vai puxando. Aqui onde a gente desvirou, a gente tem que fechar. Então, o que você faz? Faz a dobrinha pra dentro como se fosse a costura mesmo. O outro lado também e passa uma costurinha aqui, fechando. O buraco que a gente deixou é bem grande, eu vou clipar um pouquinho pra facilitar na hora de fechar na máquina, tá? Ó, eu dobrei pra dentro e coloquei alguns clipezinhos aqui pra ajudar. E aí, eu vou passar uma costurinha pra fechar esse nosso fundo. Fechei e ficou assim, tá? Agora, a gente vai jogar o nosso forro lá pra dentro da nécessaire. E a nossa nécessaire está
pronta. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha nesse vídeo. E também ativa as notificações. Assim você sempre vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal.